Então, vamos continuar a nossa aula, né? Nossa segunda aula de matemática. Então, o professor falou para vocês, né? Então, nós terminamos ontem, foi segunda-feira, né? Nós tivemos matemática. Então, nós terminamos lá, né? O último exercício lá, na página 106, das colmeias lá, tudo corrigido, né? Aquela parte fica tudo corrigido. Então, nós estamos terminando essa unidade, né? Aí, então, a unidade que nós estava era a matemática e a ciência, né? A gente falou bastante dos animais, né? Nós vimos bastante coisa sobre os animais na matemática, né? Aí, então, o que eu aprendi? Ler e escrever números com 4 algarismos, né? Você aprendeu o número com 4 algarismos, né? E aprendeu a escrever eles, né? Por extenso. 1164, tá lá, né? Tem lá, né? Que vocês viram bastante nessa unidade, né? O quadro lá das centenas, né? Unidade de milhar, centenas, dezena e unidade. Então, lá tá 1164, né? Que unidade de milhar tá no 1, a centena tá no... O 1 também tá na centena, né? Porque é 100, 1100. E a dezena tá no 6, né? 1164. Então, esse é números com 4 algarismos, tá? Comparar números com 4 algarismos. Tipo lá, né? 9.489 é menor do que 9.842. Aí, como que você faz ali o melhor jeito de você comparar os números ali, né? Você sempre olha na casinha da centena, né? Ó, por que você sabe que esse daqui é maior que esse? Porque na casa da centena ele tem 8 e esse daqui tem um 4 na casa da centena, né? Então, sempre você vai notar que o número é maior, né? Quando eles são 4 algarismos, porque o número da centena sempre vai ser maior. Determinar o antecessor e o sucessor de um número, né? Saber o que vem antes e o que vem depois do número, né? E números, né? Números grandes, né? Com 4 algarismos, né? É isso que você fez, né? Que nem tá ali, o número do meio é 3.453. O antecessor dele é 3.452. E o sucessor, 3.454. Então, vocês aprenderam isso, assim, né? Aí, então, terminou. Aí, agora, nós vamos para a unidade 4. Então, o que vem agora na unidade 4? A matemática e a língua portuguesa. Vocês estão notando que quando a gente começou lá na primeira unidade, foi o quê? A matemática e a artes, né? Que nós tínhamos os polígonos, tudo aquilo lá que faz parte da arte. Aí na unidade 2 nós pulamos, mas lá era a matemática e a história. Então lá tinha os algarismos romanos, né? Porque faz parte da história. Mas nós vamos voltar lá, né? Na matemática e história. Ainda nós não ficou para trás, né? A gente volta lá uma outra vez, né? Aí, então, só ficou aquela unidade lá, né? Aí, agora nós estamos na unidade 4, que é a matemática e a língua portuguesa. Então, né?
para vocês verem como que as matérias andam juntas, né? Precisam uma da outra, né? A matemática, todas as matérias dependem da matemática e do português, né? Então vamos ver lá. O que eu sei? Quais elementos da imagem lembram o conteúdo da matemática estudados? Então você olhando aí, né, nessas duas páginas aí, o que lembra os conteúdos da matemática? Que tem esses números, né? Tem um gráfico lá, ó. Redação, nota 1000 do Enem. Aí tem o gráfico lá indicando, né? Tem aquele gráfico lá. Aí nesse gráfico aqui tem os números e tem esses, né? Tipo essas coisas que está indicando aqui. Isso aqui que nós vamos ver é um retângulo, né? Ó, um retângulo, um quadrado, né? É 2 retângulos que tem ali, né? Aquilo ali, né? É 2 retângulos. Então é isso que a gente consegue ver na imagem, que já foi, quais elementos da imagem lembram conteúdos de matemática. Então aquele dali, né? É aquele gráfico e aqueles números. Quais elementos da imagem lembram o conteúdo da língua portuguesa? Aquele textinho lá, né? Como que tá aquele textinho lá? Meninas são autoras de 42 das 55 melhores redações do Enem. Nossa, as meninas, 42 das 55, né? Quer dizer que os meninos ali só acertaram, né? Bem. Mas então vamos ler o textinho lá. Mulheres são maioria entre os candidatos. Nota 1000, na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Das 55 redações quem tiraram a nota máxima na prova, 42 foram escritas por mulheres, informou o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame. Então, isso faz parte. Então, esse textinho ali só tá para aparecer que lembra que o português, né? Então, quais elementos da imagem lembram o conteúdo da língua portuguesa? Aquele textinho, né? O que é preciso para compreender uma pesquisa como essa? Então, o que é preciso, né? Nota-se ali que tem um gráfico, né? Que eles fizeram um gráfico ali e aquela pesquisa lá, né? Foram pesquisadas, né? Pelo o Anísio Teixeira lá, né? Então, pra gente pesquisar ali o gráfico, tipo ali, feminino. Então, você pode ver que o quadrinho de feminino lá olha lá o quadro de feminino. Tá enorme, né? E o quadro lá dos meninos é aquele pequenininho lá, né? Então, é assim que a gente vai, né, conseguir ver como que eles foram, né, realizadas as pesquisas, né? Da redação nota 1000 no Enem. Então, isso aí é só para a gente ver que a matemática e a língua portuguesa, né, também faz parte, né, também andam juntas. Então, é isso que nós vamos ler agora, né, durante essa unidade. Vai ser usado bastante o português, tá? Então, você pode ver que vai ter muita interpretação, né? Então, é isso. Só pra gente ver, né, tipo essas pesquisas aí, é só pra gente saber aonde que a gente usou a matemática ali e não onde usou o português, tá bom? Agora lá, ideias em construção. Língua portuguesa e matemática. Observe a página da internet a seguir.
Então ali tem umas histórias dos Jogos Paralímpicos, né? Uma página ali da internet. Então vamos ler lá? É tipo um textinho, né? Em 1948, Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial. Com lesão na medula espinhal, o evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional, atualmente denominado de Movimento Paralímpico. Estes fez com que os Jogos para atletas com deficiência fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1960. Hoje, os Jogos Paralímpicos são um evento de esporte de alto rendimento. Por este motivo, os Jogos enfatizam mais as conquistas do que as deficiências dos participantes. O movimento tem crescido de maneira significativa desde seu início. 400 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos de Verão de Roma em 1960. No Rio 2016, foram mais de 4.000 atletas de 176 países. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, desde os Jogos de Seul, em 1988, também têm sido sediados no mesmo local. Então, tá ali um texto da internet, né? Uma página da internet. Agora, responde as questões abaixo. Então, lá vem uma interpretação, né? Que é porque nessa unidade nós vamos ter bastante isso, né? Seria possível compreender esse texto sem o conhecimento da língua portuguesa? Por quê? Aí já é uma atividade, tá? Você vai responder. Seria possível compreender esse texto sem o conhecimento de matemática? Por quê? Então, né? Tem muitas informações, informações numéricas, né? Se você nunca não tem contato com a matemática, você não ia conseguir nem, tipo aqueles números ali, né? 1960, 1948. Se você não tem conhecimento em matemática, você vai olhar aqueles números e não vai saber, né? Não vai saber montar ele, né? Dizer como que fica ele, né? Aí, e o português também, né? Porque você precisa ter conhecimento na língua portuguesa, né? Para conseguir ler e compreender o texto, né? Também não basta ler, né? Tem que compreender. Então, precisa ter um conhecimento na língua portuguesa, né? Para ler e compreender o texto. Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Então, paralímpicos. Que atletas que participam desses jogos, né? São pessoas, né, com alguma deficiência. Bom, isso é você que vai responder, né? Então, essa resposta é sua. Em que ano foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos de Verão em Roma? Tá lá no texto. Qual a quantidade de atletas participantes em 1960 e em 2016? Também está lá no texto. A quantidade de atletas em 2016 é pelo menos quantas vezes mais que a quantidade de 1960? Aí você vai usar a matemática, né? Você vai lá ver quantos atletas tinha em 2016
Enquanto tinha em 1960, aí você vai dizer a maior quantidade. Então, vamos lá ler de novo. A quantidade de atleta de 2016 é pelo menos quantas vezes maior que a quantidade de 1960. Então, você tem que ir lá, olhar lá no texto e comparar os dois, né? E fazer as contas. Conheça os 5 atletas brasileiros que mais conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos. Daniel Dias, natação. André Brasil, natação. Clodoaldo Silva, natação. Adria Rocha Santos, atletismo. Luiz Cláudio Pereira, atletismo. Observe na tabela a seguir o número de medalhas que cada atleta conquistou. Número de medalha por atletas. Então tá lá, atleta. Aí tá o tipo de medalha: ouro, prata, bronze e o total lá. Daniel Dias, 14 de ouro, 7 de prata, 3 de bronze, deu 24 ao total. André Brasil, 7 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze, que deu 14 no total. Clodoaldo Silva, 6 de ouro, 6 de prata, 2 de bronze e 14 no total. Adria Rocha Santos, 4 de ouro, 8 de prata, 1 de bronze, que deu 13 no total. Luiz Cláudio Pereira, 6 de ouro, 3 de prata, nenhuma de bronze, tá lá 0 de bronze, e deu 9 no total. Agora responde as perguntas a seguir. Qual atleta paralímpico brasileiro recebeu mais medalhas até 2016? Entre ouro, prata, bronze, que corresponde, que esporte ele pratica? Então, você vai ver lá, né, qual atleta brasileiro que recebeu mais medalhas e qual esporte ele pratica. Qual é o total de medalhas de ouro recebida pelos 2 praticantes do atletismo apresentados? Então, aí vocês vão ver lá no quadrinho, tá? Para responder, olhando aquele quadrinho lá. Qual é o total de medalhas de ouro que esses 5 atletas ganharam? Então, você vai somar todas as medalhas, né? E vai colocar lá. Nas medalhas de ouro, né? Tá perguntando de ouro. Qual o total das medalhas de ouro esses 5 atletas ganharam? Você vai olhar lá no quadrinho que tá os ouros e vai somar só as de ouro. Daí vai colocar ali. Aí, então, é isso hoje, tá? Da matemática. Então, nós começamos, né? Na página... A atividade começa na página 11, que é sobre aquele textinho ali que nós lemos, né? Da história dos Jogos Paralímpicos. Aí na página 112 não tem, daí só na página 113, né? Só 2 páginas ali com as atividades. Aí na página 113 vai ser a interpretação daquele quadrinho lá, tá? Você vai achar a resposta lá no quadro. E da página 111 você vai achar a resposta naquele textinho ali, né? Histórias dos Jogos Paralímpicos. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática, tá? Iniciamos a matemática, matemática e a língua portuguesa, né? Nós terminamos a matemática e as ciências, né? Que nós vimos bastante ainda sobre animais, sobre plantas, né? Então, agora é mais é matemática, língua portuguesa, tá bom? Então, é isso, tá? Por hoje é só. Bom trabalho, bom estudo, boa aula. Fique com Deus e até amanhã, tá?